E aí galera, beleza? Eu sou o Ricardo Amaral e depois de um tempo sumido aqui do canal, eu vim trazer para vocês um vídeo, até como forma de desculpa, onde eu não vou abordar sim uma ferramenta em específico, como todos os vídeos eu acabo fazendo, mas trabalhar uma técnica de iluminação, onde nessa cena, uma cena de exterior, nós vamos trabalhar uma iluminação noturna, onde eu quero iluminar dentro desta casa de uma maneira um pouco diferente da habitual, onde nós teríamos pontos de luz fixos, mas sim criar algo fake, porém com um resultado muito bom para esse tipo de cenário onde nós vamos trabalhar. Então, sem muita demora, vamos lá. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na cena é iluminar ela com um HDR. E como que eu faço isso? Eu venho aqui em Render Setup, ou F10, venho na parte de cena, na parte de Environment, coloco Single Map, ele vai ficar tudo branco, pois ele está respeitando esta regra aqui. Porém, basta vir aqui e carregar um Corona Bitmap, pois com o Corona Bitmap, ao contrário apenas do bitmap padrão do Max, nós conseguimos ter mais controles de rotação e tudo mais. Então essa aqui seria a melhor maneira de se trabalhar, tá bom? Eu não vou fazer por esse caminho, pois eu já previamente tenho um Corona Bitmap importado, onde eu já ajustei a rotação e tudo mais, pra gente ganhar tempo e eu não ficar construindo a cena aqui em tempo real. Então, galera, após isso, o que eu preciso fazer? Deixar essa cena aqui toda com um único material. Deixar tudo em branco, pois assim eu consigo ser mais assertivo na hora de eu escolher a tonalidade da cor, né, da iluminação e tudo mais. E como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui no MTL Override, habilito a regra e agora eu posso adicionar um material e tem essas opções aqui. O que acontece? Aqui posso vir e colocar um Corona MTL. Ele já vai ficar tudo certinho. Porém, eu tenho já um MTL previamente feito, que a única diferença que eu fiz foi deixar ele um pouquinho mais claro do padrão, que ele vem mais ou menos aqui. Eu deixei ele só um pouquinho mais claro, por questão de gosto, tá? Não porque isso aqui seja uma regra. Foi apenas questão de gosto. Então, galera, feito isso, o que acontece? Como eu quero iluminar dentro da minha casa, eu preciso tirar essas janelas aqui desta regra master. Para isso, tem duas maneiras. Uma é a gente selecionar aqui os objetos em cena e apertar o mais. Agora ele adiciona na lista de exclusão, né? Ou seja, esses objetos eles não respeitam essa regra. E esse aqui seria um caminho, assim como eu procurar aqui na lista e adicionar para cá os objetos. Porém, este modo aqui, ele é um pouquinho mais lento e não muito eficaz para este modelo de trabalho. Ele seria bom para quê? Supondo eu quero trabalhar o material dessas pedras aqui. Então eu adiciono aqui. Eu ia ver o comportamento deste material aqui na minha cena. Posso fazer alguns ajustes. E assim eu vejo mais utilidade para esta lista aqui. Qual é a maneira mais rápida e eficaz? Utilizar este botãozinho aqui. Pois aqui nós já podemos, de maneira automática, preservar todos os materiais de vidro. Então, ao clicar, ele já entende todos os materiais de vidro e resolve para mim. Assim como poderia o displays, o portal, materiais de luzes, não as luzes em si, mas apenas os light material. E a gente pode preservar. Como que o Corona ele entende que esses materiais aqui são de vidro, neste caso? Eu vou exemplificar para vocês aqui bem rapidinho. Veja que este pote ela ainda está respeitando a regra maior
pois ela entendeu que isso aqui não é vidro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um MTL aqui, apenas para fins didáticos, e vou colocar um vermelhão, só para a gente... Opa, espera aí que eu mexi no outro. Tava uns 180 aqui, né, por ali. Este aqui sim. Vem aqui, coloco um vermelhão e pronto. Olha lá, minha antipode tá vermelha e aqui não. O que é que acontece? Pro Corona entender que isso aqui é um vidro, basta a gente aumentar a refração e mais nada. Então ele tem um dead zone de 0,06. Olha lá, 0,5 ele não deu nada. A partir de 0,06 ele já começa a entender que isso aqui é um vidro. Então tudo que eu fizer nesse material, ele já vai exemplificar ali, porque ele tá entendendo que isso aqui seria um material de vidro. E então, é bem simples, né? Não tem configuração avançada nenhuma. E beleza, eu já tenho aqui a cena tudo do jeito que eu queria. E agora eu tenho mais uma dica importante para assim a gente começar a criar a iluminação. Que é o quê? Sempre, sem exceção, trabalhe com LUT ou LUT. Que eu não sei a pronúncia, né? Então às vezes eu falo LUT, às vezes eu falo LUT. Mas sempre trabalhe com esse carinha aqui. Por quê? Quando nós não trabalhamos com ele, nós temos um render mais opaco, né? Ele não tem contraste, ele não tem realce de tons mais altos. Por que isso acontece? Todo renderizador, por padrão, ele faz uma imagem linear. Nós temos um grande controle preciso na nossa pós-produção, onde nós podemos pegar em curvas, fazer toda a modificação, seja de contraste, realce de brilho, nas cores, por isso sai um render linear. Mas, como nós estamos simulando a iluminação, os materiais e tudo na vida real, nós precisamos também simular uma câmera da vida real. Pois mesmo os celulares, as câmeras DSLR, as câmeras mais baratas, todo esse mundo digital, ele sempre simula o meio analógico. E dentro de todos esses aparelhos, não que necessariamente ele tem um LUT lá funcionando, né? Um arquivo LUT. Mas ele tem sim todo um controle. Por isso que quando você tira uma foto com uma câmera da Sony e uma da Kodak, sei lá, elas têm cores diferentes, ela tem contraste diferente, pois elas sempre estão simulando alguma câmera original, né? Ela sempre está simulando as cores, as coisas de um meio analógico. E o próprio Corona, ele já te dá várias coisas aqui, tá? Você não precisa baixar nada. Então aqui nós já temos aqui, ó, algumas Canons, nós temos Fuji, Kodak, também tem Polaroid, tem muitas aqui que eu nem sei o nome também. É bastante coisa. Temos bastante coisa aqui de vários LUTs específicos. E eu recomendo vocês sempre vir olhar um a um aqui, até para descobrir qual que vocês mais gostam. Eu particularmente gosto desses três aqui, que eu gosto do contraste que me dá, do realce dos tons mais altos, sendo que o 2 e o 3 ali, ele quase não tem diferença, mas varia muito de cena para cena, as cores predominantes vão reagir de maneira diferente, então por isso que é legal vocês testarem isso aqui. E a partir disso aqui, agora sim, a gente também está simulando uma câmera, né? Um resultado final de uma câmera. E aqui também temos opacidade, que é igual ao Photoshop, você pode colocar mais e menos, fica muito critério de gosto.
Mas o mais importante é trabalhar com uma LUT. Assim a gente já tem um ponto de partida. E esse é o mais importante, é ter um ponto de partida, para evitar de ficar criando um retrabalho durante o processo. Então, já entendendo sobre isso e feito isso, agora nós vamos começar realmente a criar a iluminação aqui dentro dessa casa. Eu vou pegar aqui uma Corona Light. Pode ser uma esfera mesmo. Você pode trabalhar com retângulo e tudo mais. Pois aqui nós vamos criar uma iluminação fake, tá? Não vai ser aquela maneira precisa, onde eu vou colocar a iluminação onde será realmente os pontos de luz dentro da casa. Aqui é só pra gente criar o aspecto da casa iluminada. E pra gente fazer essa técnica aqui, eu quero mostrar primeiro uma situação para vocês. E é esta situação aqui. Reparem que a gente está vendo a nossa fonte luminosa, nós estamos também vendo ela na reflexão e refratação. E é isso que a gente não quer para esse tipo de situação. Para isso, eu vou vir aqui, desligar a vista direta, a vista de reflexão e refração. Agora, eu só tenho o que eu preciso, que é a iluminação e a geração de sombras. Perfeito. Para isso, eu vou colocar agora esta esfera dentro da minha casa aqui. Como ela não tem paredes, é uma casa muito cenográfica, eu não vou ter tanto trabalho. Mas se você tem uma cena que tem mais paredes e tudo mais, é questão de ajuste fino, tá bom? Eu gosto sempre deixar mais ou menos assim, no caso da esfera, meia altura, pois eu tenho um pouco mais de situação uniforme. E agora eu copio ela aqui pro outro lado, só pra gente ter esse padrão aqui. E aqui nós temos uma questão. Você pode fazer uma cópia ou uma instância. A diferença é que o quê? Se eu fizer uma cópia, tudo que eu editar nessa aqui não respeita nessa aqui. E se eu fizer uma instância, tudo que eu editar, ambas respondem junto. Neste caso eu vou usar uma instância mesmo, até para ganhar tempo na hora de editar. Então lá, eu já tenho minha iluminação funcionando. O que eu vou fazer? Vou tirar um pouquinho ali do tamanho dela, para ela, porque quanto maior ou menor as sombras, elas também ficam mais definidas ou mais suaves, tá? Então vale muito de ajuste também. A intensidade ali, acho que tá bom. Deixar um 16 só um pouquinho mais forte. Pra gente selecionar agora as luzes dentro aqui e eu não ficar batalhando com a minha cena, uma dica muito boa é você vir nessa lista aqui e escolher apenas lights. Então, tudo que eu selecionar sempre serão minhas luzes. E aí aqui fica bem mais fácil, intuitivo de se trabalhar. No caso aqui do ajuste fino, eu vou deixar ela só um pouquinho mais perto ali para criar um aspecto mais brilhante aqui essa parede. Vou deixar essa aqui um pouquinho mais alta aqui, só para dar um pouco mais de intensidade aqui na janela. Mas aí é muito algo artístico, tá? Não tem muita regra agora aqui não. E o que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui também pro meu segundo andar. E vou ali sentindo que nem aqui. Estourou um pouquinho pra cá. Então vou baixar um pouquinho assim. Mas vamos supor que aqui já tá o caminho que eu queria. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a trabalhar nas cores desta cena. E para isso, tem algumas maneiras que a gente pode fazer. Uma delas é já vir aqui mexer pelo RGB ou na temperatura Kelvin. Mexer selecionando luz a luz para essa cena aqui, tudo bem. Uma cena tá simples,
E tá fácil, todas elas já estão na minha frente aqui. Eu não preciso ficar caçando. Mas a maneira mais adequada é vocês virem aqui no Corona Lister. Pois aqui eu já tenho todas as minhas luzes. No caso, poderia ser todos meus scatters. E por aqui, como tá tudo em instância, né? Elas vão tudo trabalhar junto. Eu já posso selecionar aqui. Posso ser no Kelvin, posso ser no RGB. Tá tudo certinho. Então aqui, posso já colocar um valor que mais ou menos vai dar certo. Ó, 3200. Já tenho uma coloração ali que eu queria. E beleza. Tem uma outra maneira também de se fazer isso aqui. Como nessa cena ela tá leve para minha máquina e eu não tô tendo muito delay na hora quando eu faço algo, né? Essa metodologia aqui tá perfeita, ela já funciona muito bem. Porém, se você trabalha com uma cena que tem muita luz, tem muito objeto, tá pesado para a máquina e fazer isso aqui não é tão intuitivo, tem uma outra maneira que a gente pode trabalhar. Para isso, é importante a gente deixar a luz sempre branca, pois nós vamos trabalhar com Light Mix. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no Render Setup. Para habilitar o Light Mix, sempre tem que estar com o tempo real aqui desabilitado. Eu vou clicar. Ele vai falar, vai trabalhar de maneira instanciada, sim. Mesmo se todas as minhas luzes fossem cópias, poderia ser também, tá bom? Ele vai criar lá tudo certinho, sem problema nenhum. Agora, nós vamos dar um render. Porque a ideia é o quê? Muitas vezes a gente usa essa ferramenta para, eu vou fazer uma diurna e uma noturna no mesmo render. Beleza. Isso é bom quando a gente não tem tempo e precisa resolver tudo de uma vez só. Mas o Light Mix, ele também é uma ferramenta muito boa da gente setar a nossa cena. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Eu venho aqui no Light Mix. Aqui, ó. Esta aba aqui, ó, minhas Coronas Lights. E eu posso vir aqui e já alterar a cor, como sabido. E nós temos aqui também o Kelvin. Eu vou colocar os mesmos 3200 aqui. E reparem que a cor ficou clarinha. Por que ela ficou clarinha? Então, o que acontece é que esta cor que eu adiciono no Light Mix, ele é misturado com a cor branca da luz. Por isso que eu falei, quando for trabalhar com Light Mix, sempre deixa branco. Aí você pode perguntar, poxa, mas então isso também tá meio errado, porque eu coloquei 3200 aqui e aqui não respeitou, então, tipo, não é tão útil? Mais ou menos. Vamos pensar assim, a gente cria a cena aqui, tá tudo feito e a gente leva o Photoshop. Você faz alguma alteração de cor lá e pronto. A cor que a gente setou lá pela lista lá, tudo certinho, também vai perder. Então a gente vai perder aquela corzinha da tabelinha. E como muitas vezes a gente fica, eu mesmo já fiquei muitas vezes muito concentrado nisso. Fazer tudo na tabelinha. E 3D é arte, né? A gente tem que entender a física, tem que entender como funciona, mas no fundo é a arte que predomina. Então o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui e vou caçando mais ou menos uma cor que pra mim fique bom. E vamos supor que essa aqui já seria a cor que eu queria. Beleza, já achei. Agora, o que acontece? Quando nós renderizamos no Light Mix, fica um render um pouquinho mais pesado. Ele fica preciso, ele responde, ele é fiel, as sombras vão ser geradas iguais, perfeitas. Porém fica mais pesado, pois ele está trabalhando com camadas, né? Então, o nosso render, ele começa a dividir muitas coisas e deixa um pouquinho mais lento. Como eu falei, isso aqui ele é bom quando a gente tem pouco tempo para resolver e a gente precisa entregar diurna, noturna ou um entardecer com alguma coisa, tudo no mesmo render. Isso aqui funciona muito bem. Mas, como a gente está usando o Light Mix apenas para setar a nossa cena, nós temos esse botãozinho aqui, que está falando que está diferente da nossa cena. Então eu clico aqui
Ele vai dar essa mensagem falando: "Tem certeza, tal, tal, tal". Eu dou ok. Veja que agora meu Light Mix ficou branco, mas, na verdade, ficou branco, eu preciso renderizar tudo de novo, mas ele tá respeitando agora o meu build, porque agora o meu build, que seria o render original, ele tá na cor adequada. Eu ainda não otimizei, tá tudo a mesma coisa, porque eu ainda tô fazendo Light Mix. O que acontece é o quê? Se eu habilitar aqui Light Mix, veja que a cor ficou branca aqui. Por quê? Ele fica branco mostrando que isso aqui é meu ponto de partida. Ou seja, se eu colocar aqui uma cor azul, veja que ele não fica azul, porque ele está misturando esta cor com a cor anterior. Então, por mais que eu force, olha lá, se colocar um azul bem mais forte, ele começa a ficar meio verde, porque ele sempre está misturando. Por isso, quando vamos trabalhar com Light Mix, sempre utiliza branco. Mas tá bom, por que eu fiz isso aqui? Eu fiz tudo isso, pois agora a minha cena está respeitando a cor que eu defini no Light Mix. E agora basta eu vir aqui no meu render setup, no render elements, e apagar tudo. Pois agora eu desabilitei o Light Mix e tenho o meu render de maneira mais otimizada, mais rápida, do jeito que eu já tinha montado. Eu vou até passar para vocês agora só um pouco de exemplo de uma cena que eu fiz, que eu trabalhei com muitas cores. E na época, minha máquina não dava muito conta. Então o que que eu fiz? Eu trabalhei com Light Mix, né? Você dá um render mais ou menos, já dá um stop. E ali eu comecei a modificar cor a cor. Então eu já criei toda a minha cena a partir de um único render, uma única prévia. E depois setei como padrão e pronto. Eu já tinha um ponto de partida e a cena estava resolvida. Então galera, esse vídeo aqui eu trouxe muito para vocês, apenas mesmo como um sinal de vida. Quis mostrar um pouco de workflow, um pouco de trabalho, que também de alguma forma o conteúdo desse vídeo tem agregado bastante para vocês. E é isso aí. A gente se vê numa próxima. Então valeu e falou.